Os 50 jogos da minha vida. Esses necessariamente são os 50 jogos com certeza que mais me marcaram na minha trajetória de jogador de videojogos. E bom, eu tenho até um teleprompter, eu coloquei um roteirinho aqui pra falar desses jogos, mas honestamente, o jogo pra mim é coração. É uma obra de arte feita para ser apreciada. Essa obra de arte serve para nos causar um sentimento, seja de ódio, seja de raiva, de tristeza, mas de muita, muita alegria e muita satisfação. E bom, eu quero lhes mostrar quais são os 50 jogos que mais me marcaram. Desde a minha primeira trajetória de quando eu jogava joguinhos de PlayStation 2 pirateado até os mais robustos, uns que eu já estou jogando na atualidade. E bom, vamos lá. O primeiro, eu vou começar logo de cima para baixo. Por que tá escrito um aqui? Vou começar logo de cima para baixo, tá bom? Dos melhores do que é pra mim, já falo assim na lata, tá bom? Qual que é o primeiro lugar? Na verdade, o S pra mim é muito difícil de falar, porque não sei dizer qual dos três é, então vou tentar pegar por ordem, tá bom? Por ordem das vezes que eu fui jogando. O primeiro, não tem como, um jogo que mudou minha percepção de como se joga videogame, em relação também ao competitivo, em relação também a números na tela, aqueles números coloridos que me deixam louco, progressão de personagem, de como o seu personagem vai evoluindo ao decorrer do que você vai jogando, e muito divertido, eu não posso deixar de falar Grand Chase. Não tem como. É um jogo lendário e pode ver que tem muitos jogos da Level Up Games aqui também. Foi o primeiro jogo que, cara, dublado. Dubladinho. Eu não acredito nisso até hoje, cara. Dubladinho, bonitinho, lindo. Lindo. Vou até chegar a emocionar um pouco. Mas enfim, é um jogo sensacional. Um jogo que sofreu também por também ser pay to win, ou seja, se você gastar aquela graninha, você consegue umas vantagens a mais no jogo, mas na moral, dos esquemas, eu lembro que tinha esquema de você ficar com sem equipamento do seu personagem pra fazer os desafios épicos. Caraca, que tempo. Eu joguei. Eu já tinha saído do jogo quando ele foi fechado os servidores, né? Em geral, 2015 ou 2016, enfim. Eu já não tava mais jogando. Eu parei de jogar um pouco antes do lançamento de Bercas, né? Que é o set mais forte, acho que inclusive deve ser o mais forte até agora, que tem o Grand Chase Classic, né? E bom, da questão do Grand Chase Classic, joguei pela Steam, né? Joguei umas horas. Inclusive, gostei. Queria dar uma chance, mas não era o mesmo sentimento. De quando eu era molequinho, eu saía da escola, nossa, eu queria tanto faltar pra jogar Grand Chase. Se pá, eu já faltei pra jogar, viu? Mas, enfim. Um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Mas, enfim. Um jogo que eu jogo até hoje. Tava jogando, pra falar a verdade, mês passado. Mas tô jogando outras coisas, então. Vamos lá. Vamos sem mais delongas. Não tem como eu não falar dele, Minecraft. Minecraftzinho, meu Deus. Jogo sensacional, um dos jogos mais vendidos, mais conhecidos da história e vai continuar sendo merecidamente. Um jogo sensacional. Sensacional, comecei jogando no Piratão, com meus amigos e tudo mais. Nunca zerei. O que é zerar? Matar o Ender Dragon. Nunca zerei e foi sensacional fazer construções como um barco gigante, torre infinita, momentos bons com meus amigos, colegas que eu tive com Minecraft. Bem mais do que Grand Chase, tá bom? Em relação a partilhar amigos, juntar amigos. E falando em questão de amigos, onde eu mais consegui amizade na minha vida, de longe, o jogo que mais me deu ódio, de longe, e de longe, o jogo que eu mais joguei. O jogo que eu mais joguei, com certeza, LOLzinho. LOLzinho, gente, LOLzinho. O que eu posso falar, né? Eu quero deixar um negócio bem mais direto aqui pra vocês, tá? Mas eu vou deixar também no meu Twitter, vou deixar também
fixado nos posts, o primeiro post, já que, né, começo do canal, né, e tudo mais. Não sei exatamente quantas horas tem de League of Legends, mas é muito. É amplamente o jogo que eu mais joguei. E, cara, parei ano passado, tá? Porque realmente não tava dando. E... É principalmente sobre o que você tá vivendo em cada partida. Tava se tornando muito automático pra mim. E acaba se tornando, né? Não adianta. Já peguei diamante, platina e diamante, né? Óbvio. E vai ficar marcado aí pra sempre. Mas enfim, vamos lá. Vamos ao sucessor do Grand Chase? Não tem como, gente. Esse daqui é brabo, é o Sword. Vai ficar nessa colocação porque Elsword foi o melhor PVP 1v1 que eu já joguei na minha vida. Nossa, Mortal Kombat, essas coisas, joguei, cheguei a jogar um Streetzinho também, mas Street Fighter, mas Elsword, sem rumo, cara. As habilidades pra mim foi uma questão evolutiva ao Grand Chase muito grande, apesar do Grand Chase ter um charme a mais. Porque, convenhamos, muita coisa reciclada do Grand Chase, mesma empresa, né, a COG, a famosa COG, Level Up Games, mais outro jogo que, mano, me impressionei com a dublagem também, League of Legends também é dublado, óbvio, mas não veio ao caso, mas se destacou muito por questão do PVP, pra mim. Nossa, eu lembro que eu fazia o famoso D4, né, dimensional, quando você fazia diariamente, você recebia os ticketzinhos. Primeira vez que eu fiz o D4 na época, o set mais forte da época, um set, ou seja, os equipamentos mais fortes da época, nossa. Foi uma satisfação muito grande, maior até do que do Grand Chase, mas o Grand Chase tem uma importância emocional maior para mim, com toda certeza. Level Up Games de novo, Guns The Duel. Meu amigo, que jogo sensacional. Jogo sensacional, muito hack. Eu gostava muito do modo Dungeon, que era pra matar os goblinzinhos, matar esqueleto. Nossa, era incrível, cara. Era incrível. Criava várias contas, uma pra ficar fazendo cada uma das dungeons. Nossa, demorava pra upar e tudo mais. Nossa, mas era incrível. O PVP também extremamente dinâmico. Essa gameplay que, meu Deus do céu. Cara, é uma gameplay extremamente divertida. Mas, mano, hoje, num ramo, sei lá, se eu for falar num ramo competitivo, não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim. E, cara, é sensacional, cara. Ufa, enfim. Combat Arms. Nosso querido CA. Hack pra caramba, mas o modo zumbi desse jogo, ele é sensacional. Eu sei que tem melhores, tá? Tem muito melhores. Até na época, tá bom? Mas também foi um dos primeiros jogos que eu já joguei, junto com Grand Chase. Na época, com o Guns The Duel também, Level Up Games também. Level Up Games não dá, né? Parte da minha infância. E, cara, o modo zombies era legal, o modo overdose que a rapaziada se transformava em zumbi. E aí, batia lá, nos zumbizinhos. Nossa, as minas que você fazia, sabia cada pontozinho do mapa, nossa, cara. Mas é um jogo que sofreu muito com hack, muito, muito. Era um negócio bem insuportável e foi um dos motivos de eu ter dropado. Atualmente, nenhum desses eu jogo mais. Minecraft é o único até o momento que eu joguei mês passado. Agora, ramo dos mobiles, né? Interessante que todos esses jogos são free, jogos grátis, até o momento, né? Não até o momento, os próximos também são. Clash of Clans. Não tem como, montar a basezinha, fazer o CV10. Eu lembro que o meu sonho era fazer aquela águia que batia nos bichinhos, batia nos minions, tá ligado? Muito longe e tudo mais, eu construí a minha rainha. Nossa, no começo da rainha, eu lembro que eu dropei do jogo no começo da rainha. E, cara, todos os dias entrando pra maximizar uma muretazinha, 6 dias. Nossa, cara, demorava, mas era uma satisfação e era muito pouco dos construtores que tinha. Nossa, cara, caraca, que tempo. E bom, vamos lá. Vamos entrar no Gacha Game, que esse já é o mais recente, tá? De todos esses, com certeza é o mais recente. Aqui, tudo isso daí, cara, eu comecei, vamos lá, 2010, não, 2011, 2012,
2012 também, 2011, 2010 pra trás, pra baixo. 2013, que é quando eu tive um celularzinho legal, né? 2013, não, depois. 2014 em diante, metade de 2014 pra mais. Agora vamos pra 2020, né? Qual que é? Não tem como, gente. Não tem como. Cadê? Cadê ele aqui? Nem tô achando mais. Genshin Impact, sim, eu errei o banner. Eu errei, mas é Genshin, tá? É Genshin. O famoso Genshinho. Nossa, que jogo! Que jogo! Gacha game, né? Não adianta. Mas a gameplay é extremamente divertido e isso que fez eu entrar nesse CLT de cara, pelo menos uns 2 anos aí. Até o lançamento de Sumero. Fiquei um pouco depois do lançamento de Sumero, do Elemento Dendro. E depois só fui embora porque não tava me desgastando. Tava me desgastando muito. E bom, mas a gameplay sensacional, a história mais ou menos, não jogava pela história, tá? Na verdade é essa. Mas um que, cara, era diversão pura. Cara, Paladins. Paladins, como que eu posso falar do Paladins? Eu não tinha um PC bom na época para jogar Overwatch, que inclusive tá aqui. Eu não tinha. Eu só fui ter uma 1060 e consegui jogar Overwatch final de 2018. Final de 2018. Então, quem foi o meu guia até eu jogar o Overwatch? Que eu havia me apaixonado quando eu encontrei Overwatch, mas eu nunca joguei. No máximo joguei no Play 4 de um amigo que tinha em casa, mas era o meu sonho de consumo. Aí, uma rapaziada falou, mano, tem esse jogo aqui que é o Overwatch de pobre. Paladins. O que eu posso dizer? Overwatch pobre, nem um pouco original. Nossa, os gráficos eram ruins. Um jogo que, mano, ficou farmando na beta, ou seja, não lançava nunca. Sei lá quanto tempo. E agora faliu, né? Não sei, não é que fechou os servidores do Paladins, mas simplesmente não vai receber atualização, mas, cara, como eu me diverti com esse jogo. Caraca, cara. Putz. Será que eu coloco assim? Não, vai assim. Vamos lá, que eu tô colocando toda na cabeça agora. E bom, o jogo que eu estou jogando até agora. 360 horas. 360? Cara, mais de 300 horas com certeza eu tô jogando até agora porque eu quero fazer totalmente o jogo na Steam. The Witcher 3. RPG e dessa vez o jogo pago. Eu lembro que eu paguei R$15 nas 2 DLCs. As duas jogos extras, né, dentro do jogo. E, cara, é maravilhoso. A história, os personagens. Gameplay poderia ser melhor? Poderia, mas se sustenta. Hoje em dia tem pelo menos uns 30 jogos com gameplay melhor, mas é sensacional. Um quesito de RPG incrível. Mas pra mim, o que eu considero também sensacional e um pouco abaixo, mas que eu tô atingindo aí as 100 horas também, Skyrim. The Elder Scrolls 5, Skyrim. Vamos lá. Skyrim e The Witcher 3. Qual que eu prefiro no geral? Os dois são excelentes, mas eu fico mais com The Witcher, tá bom? No aglomerado geral eu fico com The Witcher, mas se eu for falar em questão de mecânicas, quantidade de mecânicas e como que você consegue fazer uma variedade relacionada às mecânicas dentro do jogo, lockpick, stealth e tudo mais, e em questão de imersão, Skyrim é melhor, tá bom? Skyrim é melhor. Sou mais por dentro da história de The Witcher, tá bom? Sou mais por dentro da história de The Witcher, mas Skyrim não fica pra trás não, tá bom? E bom, o que vocês escolheram aí? Stormclark ou Império? Independentemente, o Dragonborn vai ganhar, né? Vamos lá. Um que eu tô jogando atualmente também, CS2. Eu lembro que eu joguei, na casa do meu tio, lembro até hoje, CDzinho. Eu não sei qual CS era, mas eu nunca joguei um online, tipo, de Lan House 1.6. Eu acho que era o Source, tá? Eu jogava no CDzinho. E aí eu só jogava contra bot e tudo mais. E, mano, tinha os mesmos sonzinhos, eu lembro dos sonzinhos. Nossa, a parada dos sons era um negócio mágico no CS, lembro até hoje.
Nem sei se eu vou conseguir colocar, mas enfim, porque eu quero que seja uma coisa mais direta. Mas é um jogo que eu jogo até hoje e que provavelmente farei live também. E bom, vamos lá pro próximo. Um jogo aí, 200 horas também. Stardew Valley, jogo de fazendinha. Meu amigo, que jogo viciante. Delicioso. Um jogo que, cara, tem uma pixel art linda. Acho lindo, extremamente vicioso. E, mano, fantástico. Fantástico. É um jogo que gera discussão até hoje, tem um monte de gente falando e tudo mais. Eu sigo essas paginazinhas de ver qual que é a melhor garota para você se casar. É, Já aviso, Robin, óbvio. Vamos lá, próximo. Personinha. Cadê nosso Personinha? Personinha 3. Reloaded. Cara, Persona 3 Reloaded, o que eu posso te falar? Foi meu primeiro Persona. Um RPG assim, que a questão da sua... Sistema de RPG eu acho muito bom, o sistema de personagens eu acho sensacional. Os gráficos são muito bons, me lembra aquelas visual novel que eu já havia jogado há outro tempo, mas joguei agora pelo Game Pass. Agora cancelei meu Game Pass, né? Por motivos óbvios agora, teve um aumento aí recente, enfim, espero que voltem atrás. Eu assinei Game Pass por muito tempo, joguei um monte de jogo aqui por Game Pass, já vou falar quais. E Persona 3 foi o primeiro, assim, e foi com certeza sensacional. Tô jogando Metaphor agora, não está aqui porque eu quero que aqui sejam jogos que realmente entrem no meu coração. Entraram no meu coração. Speed Racer! O que é Speed Racer? Um jogo de corrida do Play 2. O melhor jogo de corrida que eu já joguei na minha vida. Cara, o turbo desse jogo me deixava com uma questão de dopamina, um sentimento bom, assim, insano. Insano. Pelo amor de Deus, joguem esse jogo de corrida, tá bom? Galera fala de um monte de jogo de corrida. Speed Racer The Game, de PlayStation 2. Um dos primeiros jogos que eu joguei também. Sensacional. Um jogo que tá no meu canal antigo. Sim, eu tenho um outro canal que eu vou usar de reserva. Tem alguns jogos que estão aqui, estão lá. E bom, vou falar quais são, na verdade, né? Quais estão lá. Porque eu havia feito live antes, mas... Cadê ele? BioShock. Tem todos os BioShock, tem vídeo de todos os BioShock. Joguei BioShock, eu peguei tudo pela Epic na época. E, cara, sensacional. O que eu posso dizer? A história do Infinity, a gameplay do Infinity é melhor. Mas, em questão de ambientação, acho que eu prefiro o primeiro, tá bom? Mas eu vou falar do primeiro. Mas em quesito da história, maluquice total, e joguem a DLC, tá bom? Joguem a DLC com a moça lá. Até esqueci o nome. Castlevania. Tá passando a música aí em looping, porque essa música me pega de uma forma imensa, tá? Essa música me pegou de uma forma imensa e eu escolhi especificamente ela. Um jogo com uma pixel art, cara, até melhor do que Stardew Valley, uma gameplay, pô, gostosinha. E, cara, um jogo realmente sensacional. Sensacional. Enfim. E bom, vamos lá. Resident 4 Remake. Superou em tudo o original. Tudo. Tudo. Sensacional. Sensacional, mas quando eu chegar em Resident Evil 4 a gente vai falar, porque, como eu falei... Acho que eu não falei que é uma tier list, né? Tô falando aqui no meio do vídeo. Enfim, é pra ser tudo no improviso mesmo, eu quero me desafiar a fazer tudo no improviso. O jogo que eu tô jogando até hoje... Cadê o outro jogo que eu tô jogando até hoje? Cadê ele? Cadê ele? Aqui... Clash Royale, tô jogando até hoje. Joguinho, pô, pra passar o tempo, porque eu tô jogando, tô em CLT atualmente, no momento que eu tô fazendo esse vídeo. E o que eu posso falar? Simplesmente divertido. Muito divertido e passa bastante tempo, tá bom? Dos meus criadores do Clash of Clans. E é um jogo que eu consigo me manter ao contrário do Clash of Clans que deu uma saturada, mas com certeza foi o que eu mais joguei, eu entrava todo dia e tudo mais. Esse aqui... Casualmente sim, casualmente não. E bom, vamos agora para a nossa próxima tier. O nosso agora vai abaixando e eu não posso falar que eu montei o PC Game por causa dele. Sim. Mas quando eu comecei a jogar,
já tava baixo o hype. 2018, final de 2018, já tava baixo o hype, mas mesmo assim me divertiu muito e eu queria muito jogar esse jogo. E eu consegui, a satisfação de ter conseguido essa daqui, Overwatch, mas Paladins tá mais no meu coração. Foi como muito, eu joguei muito mais Paladins. Overwatch, joguei o Overwatch 2 também, se eu não me engano, pela Steam. E é isso, cara. Muito bom, mas deixa a desejar. Fiz live dele, mas não fiz vídeo. GTA V, sensacional. Peguei pela Epic, GTA V, que quando a Epic deu o GTA V de graça, joguei. Jogaço, loucura, os 3 protagonistas. E, cara, uma coisa que eu gosto muito no GTA V é a movimentação com o carro. Cara, inclusive eu acho que eu tenho... Não tenho ainda, porque troquei de PC recentemente. Vou deixar, inclusive, os requisitos do meu PC aí embaixo. No caso do GTA V, eu só pegava o carro e ficava andando pela cidade. Era uma sensação muito boa. Até hoje é. E eu acho que eu vou baixar o jogo só pra fazer isso. Tipo, pegar do nada, assim, só andar de carro. Eu acho gostoso. Melhor movimentação de carro que eu já tive. Melhor do que o jogo de corrida do Speed Racer, mas né. É uma questão emocional. A gente tá falando de emoção, de coração. E bom, melhor MMO que eu já joguei na minha vida? O melhor MMO que eu já joguei na minha vida. Black Desert. Upando meu cavalo, nossa, fazendo cavalinhos, a gameplay é sensacional. Eu lembro que eu fui com um parceiro e eu ia com o parceiro ficar pegando o nível 50, que tinha um lugarzinho no mapa, que é do cemitério, e você fica farmando lá e tudo mais. Peguei uma guerreira sanguínea. Sanguínea Escarlate, alguma coisa assim. Lindo. Lindo, joguinho com uma progressão muito gostosa, mais de 160 horas assim na Steam também. Não vou colocar aqui, porque senão eu vou ficar comentando um monte de coisa e tudo mais. E aí eu vou deixando todas as provas de todas essas gameplays que eu tiver, tanto no Twitter, tanto no post no YouTube, tá bom? Dos primeiros posts. Aí você volta e tudo mais, e é isso aí. Porque eu não quero ficar me comprovando aqui também, né? Enfim, vamos lá. BioShock, primeiro BioShock. Jogo sensacional, plot fodástico. Em questão de ambientação, pra mim é melhor. A história empata, tá? História empata, mas eu acho que eu prefiro do Infinite, mais o primeiro BioShock, incrível, gameplay legalzinha, gostosinho, ótimo jogo. Meu primeiro Souls-like, Lies of P, que joguei pelo Xbox Game Pass. Confesso. Sou bunda mole, usei o espectro pra matar alguns bosses, os que dão, né? Pra matar muitos bosses também, eu usei as poções, os arremessáveis, que é o modo easy, né? Você jogar os arremessáveis. Mas eu vou voltar pro Lies of P e vou tentar jogar na moral, tá bom? E pretendo jogar também os 1 milhão de seus likes que tem aí. Espero, né? E bom, MiHoYo, né? MiHoYo não dá. MiHoYo mesmo, a criadora do Genshin Impact, não é Genshin Impact. Honkai Star Rail. Jogo de turno, o Genshin Impact de jogos de turno, né? Muito bom, gostosinho, mas não jogo mais. Mas gostei muito. Eu peguei o Luocha, a segunda vez que veio o Luocha, o healerzão, que eu gostava pra caramba dele. Enfim, dropei nesse daí e é isso. E junto com ele, cara, Epic Seven. Um pouco antes eu joguei o Epic Seven, pra falar a verdade. E, cara, legal, bom, me marcou. Era um dos jogos que eu ficava jogando todos os dias também, de celular, então, na época que eu tinha outro trabalho, ficava jogando direto no trabalho. E, cara, excelente. Excelente. Mais um gastinho e tudo mais. Muito bom. Muito bom. Resident Evil 4. O que eu posso falar de Resident Evil 4? Um jogo muito bom. Até hoje você consegue jogar na moral. Clássico de Play 2, mas eu só fui jogar na versão de PC. Tem gameplay, inclusive, no canal, que eu vou deixar aí na descrição, né, obviamente. E, cara, incrível. Simplesmente incrível. Eu gostei muito da ambientação, gostei muito do Leon mesmo. Leon, personagem incrível, gostei muito dele, badass das altas mesmo. Mas o Resident Evil 4 pega tudo, o remake pega tudo do original e melhora, cara. E melhora, assim, bastante. Melhora muito mesmo.
Mesmo. Vamos lá. Próximo. Monster Hunter World. Mais de 160 horas. Meu primeiro Monster Hunter... Cara, meu parceiro falou, compra aí, velho. Mano, eu não sabia de nada do jogo, me apaixonei, jogaço e tudo mais. Só acho que fica meio repetitivo. Mas a gameplay divertidíssima. Eu joguei todo por um martelão. Eu só ficava fazendo as armaduras e tudo mais, jogando com martelão. Girava, pau! Era muito satisfatório meter martelão em mandíbula de dinossauro vagabundo. Nossa, lindo. E agora, o anime da minha vida. Provavelmente o anime da minha vida. Narutinho. Ultimate Ninja 3 de Play 2, Ultimate Ninja 5 de Play 2. E esses eu joguei no Play 2, um dos primeiros jogos que eu já joguei também. Só mais o 3, tá bom? Só mais o 3. Mas, cara, é um Naruto de mundo aberto. Cara, isso era sensacional. Naruto de mundo aberto, mas óbvio que tinha as lutinhas e tudo mais. Aí aprimorou as lutas no mundo aberto, que era meio que... Não era uma coisa que você fazia o embate 1v1, né? 1 contra 1. Era mundo aberto mesmo, no combate do mundo aberto do 5, mais especificamente, que eu acho melhor. No 3 eu acho que nem tem, acho que não tem, não lembro. Mas enfim, joguei os dois, sensacional. E não, nunca joguei nenhum Naruto Storm. Nunca nem me interessei, honestamente. Acho que é porque só tinha pra Xbox e tudo mais, eu não tinha Xbox. Vamos lá, próximo. Esse eu joguei na pandemia, eu só fui testar mesmo, The Walking Dead, o primeiro The Walking Dead, e cara, o que eu posso dizer, cara? Chorei. O final, o primeiro The Walking Dead da Telltale, tá? Que é, pra quem não sabe, é jogo narrativo, Walking Simulator e tudo mais. Lindo. Jogo lindo. E, cara, final, nossa, eu fiquei mal. Fiquei mal. Um dos jogos, eu acho que é o jogo do ano, né? Jogo do ano que eu joguei. Ah, não, The Witcher é também jogo do ano. Mas enfim, jogo do ano também. Jogaço. COD Warzone. Lançou, joguei. Gameplay frenética, incrível. Mas fui enjoando bastante. Mas recomendo também. Todos os jogos que eu tô aqui eu recomendo, tá bom? Todos os jogos. Mas, enfim, vou dar um geralzão no final. Pseudoregalia, um jogo baseado em uma movimentação incrível, uma movimentação extremamente satisfatória. É um jogo feito por uma pessoa só. E se eu não me engano foi uma pessoa só, tá? Não tenho certeza agora. Deve ter sido uma pessoa só, mas eu amo Pseudoregalia. Sensacional. Baseado em uma movimentação aqui, assim, incrível. Gráfico bem simples e um combate que é combatezinho também impecável. E funcional. Impecável, eu não sei porque eu usei essa palavra, mas é um combate funcional, funciona, legal, não é difícil, pra descobrir as áreas, nossa, penei, velho, mas enfim, o que eu posso falar, né? Meu super-herói favorito, com certeza, Homem-Aranha do Play 2, Friend or Foe. Eu acho que é isso. Enfim, não sei falar inglês, me desculpe, mas esse jogo de Play 2 você vai conquistando cada um dos vilões, eles começam como vilões, você vai conquistando cada um. A gameplay do Homem-Aranha é o melhor, não é uma gameplay, nossa, mundo aberto e tudo mais, é mundos instanciáveis, né? Você vai pegando cada mundinho e aí você vai jogando e vai liberando as fases e tudo mais. É muito gostoso, muito bom mesmo. Nossa, amo. Gosto muito. Um dos primeiros jogos também que eu joguei, junto com Star Wars Battlefront 2 de PlayStation 2, tá? Não é esse aí, não. Esse daí, eu gosto muito da questão de chegar no planeta e vencer aquele planeta. Eu joguei... Esse foi um dos que eu joguei recentemente, e o Homem-Aranha também, joguei recentemente. E, cara, divertidíssimo. O problema é que é muito curto. Na minha época, não era que era mais curto, é que eu não sabia jogar, né? Eu fui jogar recentemente, cara, incrível, mas eu achei muito curto. Eu lembro que você pegava os Jedi e avassalava todo mundo, um dos meus heróis favoritos também, Ben 10. Ben 10, Protector of the World, cara of Earth. Cara, lindo o jogo, tem os aliens e tudo mais, é um jogo, cara, diferente e gostoso de se fazer. Cara, as boss fights, que é Quick Time Event, ou seja, você tem que clicar uma tecla pra fazer uma tecla para fazer uma ação. Joguei também no PlayStation 2 e, cara,
lindo. E dos jogos de corrida, eu não sou de jogo de corrida, tá? Mas Road Rage dos Simpsons. Que, cara, eu nem sei se tinha campanha direito, eu só pegava e ficava horas levando os personagens dos Simpsons para pontos específicos. Era como se fosse literalmente Uber. Literalmente Uber. Incrível. Uber dos Simpsons. Incrível. E Piratas do Caribe. Jogaço Piratas do Caribe, de PlayStation 2. Esse Piratas do Caribe, no caso é Saga do Jack Sparrow. Cara, incrível. Incrível. Incrível, incrível. Eu quero que vocês joguem. Por que eu quero que vocês joguem? Porque eu quero revisitar esse jogo. E eu lembro que eu me impressionava muito com a questão da movimentação das espadas. De como o Jack Sparrow, parceiro dele, reagiu nas espadas e você liberava também outra mulher. Não sou o maior fã de Piratas do Caribe, tá bom? Mas o jogo é incrível. E o único jogo de Xbox 360 que eu joguei, que eu fiquei assim, vidrado, que foi quando um parceiro trouxe e eu fiquei jogando assim, iradamente. Outro jogo de corrida, Blur, de Xbox 360. Cara, um jogo dinâmico que me deu a vibe que o Speed Racer me deu no PlayStation 2. É incrível. Jogo arcade também, de corrida. Sensacional. Super Vive joguei recentemente esse ano. Jogo novo, inclusive, aí. Como se fosse Battle Royale misturado com LoL, tem poderzinho e tudo mais, mas tem uma mistura também de Overwatch, câmera isométrica também, é como se fosse a câmera do LoL mesmo. E, cara, muito bom, tá? Recomendo bastante. Joguei aí, joguinho de terror, joguinho de medo, joguinho de susto, Devor, muito bom, tá bom? É cada tela que você vai jogando e você tem que fazer as questzinhas lá. E aí você vai matando o demônio daquela tela. E, cara, eu acho muito difícil jogar sozinho, eu recomendo mais com amigos, mas tá? E jogo de terror, não achei tão terror assim não, tá? Mas enfim, Cult of the Lamb, joguei recentemente também pela Steam, joguinho gostoso, zerei ele, eu enfrentei o demôniozão, que a gente se torna um demôniozão e tudo mais, joguinho fofinho, não é do fofinho não, não é fofinho não. Olha, rapaz, mas é muito bom, E cara, pela época, Resident Evil 5. Tem uns negócios que é meio estranho, o clima de terror acaba completamente porque boa parte do jogo se passa de dia, né? Mas Resident Evil 5 é um ótimo jogo, tá? Eu me diverti bastante até na época que eu joguei. Me diverti muito. E bom, vamos para a próxima tier, que é World War Z. Jogo de zumbi também, matar zumbi assim em massa, tá? É uma massa de zumbi, você vai ter que ir matando e, nossa, montava a basezinha, ficava jogando, era bem satisfatório, mas era muito enjoativo. Ficava muito enjoativo, mas é muito bom também. Recomendo, joguei bastante tempo. E um que eu me decepcionei, tá? É muito bom BioShock 2. É muito bom sim. É bom sim, tá bom? Mas eu achei meio reciclável, tá bom? Do primeiro jogo. Tem muita coisa muito reciclável na gameplay, tá bom? Mas responde muita coisa do primeiro jogo. E cara, você joga com o Big Daddy, né? Pelo amor de Deus. E os puzzles desse jogo, assim como os puzzles do primeiro BioShock, são patéticos. Convenhamos, né? Mas vamos lá. Mesma coisa do Devour Pacify, só que piorado. Não tem muito o que fazer. Jogo baseado em movimentação The Free Ones. Jogo de Steam e tudo mais. Jogo, cara, muito bom. Eu gostei mais das primeiras horas, depois fica um pouco enjoativo, tá bom? Principalmente quando chega nas áreas do trem e tudo mais. É rapelzinho, né? A história é esquecível. O que eu fico muito triste, porque eu lembro que eu gostei da história na época, mas... sei lá. Não achei que... durou muito pra mim, tá ligado? Mas, enfim, tudo certo. Próximo. Smitezinho, né? O League of Legends, de câmera no ombro, né? Over the shoulder, né? O nome da câmera, enfim. Mesma câmera do Resident Evil, enfim. Cara, teve seus momentos, eu gostava mais do modo arena, que você ficava jogando, eu lembro que eu ficava jogando com o Ra e tudo mais. O Razinha, que é os deuses, né? Porque é jogo de deuses, né? E é como se fosse LoL. Literalmente um LoL, só que com câmera no ombro, né? Enfim. Bom também. E do último tier, Apex Legends.
Joguei na mesma época que o nosso querido... que o nosso querido Warzone, né? Não lembro qual que eu joguei primeiro. Acho que foi o Apex, viu? Acho que foi o Apex. Gostei, cara, eu joguei, mas, mano, quando eu fui voltar recentemente, no final do ano passado, pra jogar de novo, cara, não deu a mesma emoção, sabe? Não sei, acho que saturou a questão de Battle Royale pra mim. Mas é um bom jogo. E, cara, não posso falar muita coisa, né, The Sims 4. Que jogo capado, cara. É um jogo muito bom, muito divertido. E por incrível que pareça, cara, eu joguei esse jogo mais do que... Chegou em Black Desert, eu joguei mais The Sims 4 do que todos esses. Mais, com certeza. Mas, cara, quando eu fui pro The Sims 3, que eu joguei The Sims 3, cara, eu vi como o The Sims 4 é capado. E como a empresa... É a EA, né? Só pode ter sido a EA. Como a empresa, se não for a EA, eu tô lascado, viu? A galera vai me xingar se não for a EA. Foi a EA, Electronic Arts, claro que foi a EA. Cara, como que os caras são selvagens com esse jogo, bicho? De cobrar preços insanos. É R$ 1.000 em conteúdo, cara. Mais. Pelo amor de Deus. Tá maluco, mas é um jogo bom. É um jogo gostosinho, mas é completamente capado, cara. Vamos lá, eu completei, esses são os 50 jogos da minha vida que eu mais dei importância na minha vida. Eu joguei muito mais jogos também, não muito mais jogos, né? Porque teve jogos que eu joguei e dropei. Grande maioria são jogos grátis, né? Ou são jogos piratas, mas são jogos que fizeram parte da minha vida, tá bom? O que eu puder comprovar de horas que eu joguei nesses aí, eu não vou ficar aqui, nossa... Vou ficar medindo, olha só como eu sou jogador, uau! Mas, mano, são todos jogos que foram importantes pra mim, de alguma forma. Todos eles tiveram uma importância pra mim. E eu só quis dar um geral. Por quê? Por incrível que pareça, o mais importante desse vídeo é até o final, tá? Se você chegou até o final, comenta aí se você chegou até o final. Eu tenho um outro canal, alguns desses jogos estão aqui, que tá comprovado que estão lá naquele canal. E, bom, eu, agora... Soriev. Irei jogar mais jogos fazendo live. De preferência jogar jogos em live e vou postando também vídeos também, vou cortando, vou editando. E aqui eu só queria dar mesmo um geral de tudo que eu já joguei na minha vida, pra vocês terem uma noção basicamente aí do que eu fui jogando. E com certeza todos esses jogos, todos, tá? Todos sem exceção eu tenho no mínimo 10 horas de jogos, tá? Tem coisas meio fora da curva, League of Legends, Grand Chase, Elsword, Gunsedu, o Clash of Clans, até mesmo o Genshin Impact aqui, ó. Ó o Genshin aqui. Que, cara, tenho muito mais de 100 horas, muito mais de 200 horas, muito mais de 500 horas. É nesse nível. Então, cara... No mais é isso, foi um vídeo importante pra mim. Eu separei um roteiro, tá? Eu juro por Deus que eu separei um roteiro para esse vídeo. Mas eu não queria seguir roteiro nenhum, eu só queria falar com o coração. O vídeo ficou mal feito, ficou mal renderizado, um monte de gente vai reclamar, ninguém vai entender nada. Tem gente que vai chegar aqui, que joga jogos e não vai entender bulhufas, cara. Mas tá tudo certo porque eu fiz pra mim. Esse vídeo é primeiro para mim, para eu conseguir me lembrar. Enfim, queria mesmo saber de você. Quais que são os jogos da sua vida? Quais que são os 50 jogos da sua vida? Os 10 jogos? Os 15 jogos? Os 2 jogos? Um jogo? Quero saber aí de você, tá bom? Pra mim, esses 3 são os melhores jogos e que eu mais vou ter carinho. Não recomendo League of Legends, tá? Não joga não, tá? Não joga não. Soriev